Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui. O que é isso? Que caixa linda! Que presentão! Olha! Será que é para mim? Será que é para você? Foi você que trouxe? Não? Uai, quem será que pôs esse presente aqui? Ai, gente, olha o tamanho, hein? Tem alguma coisa aqui dentro. Será que eu posso abrir? O que vocês acham? Será que nós podemos abrir e ver o que tem aqui dentro? Me diga, eu abro ou eu não abro? Ai, não sei se eu posso abrir. Mas não tem nome de ninguém. Então eu acho que eu posso abrir, né? Vamos abrir e ver o que tem aqui dentro? Vamos descobrir juntos. Você quer abrir comigo? Você quer descobrir o que tem aqui? Então presta muita atenção. Fica de olho que eu vou abrir, ok? Tudo bem? Combinado? Então vamos lá. Vamos ver o que tem dentro da caixa? Tchananã. Ai, será o que tem aqui? Eu estou tão ansiosa. Será que é um presente para mim? Vamos ver. É bem grandão. Vamos ver. Olha quanta coisa tem aqui. O que é isso? Olha o que eu encontrei. Um coelho? O que um coelho está fazendo dentro da caixa? O que você acha que esse coelho está fazendo aqui? Você tem noção do que é esse coelho? O que um coelho tem a ver com essa caixa? O que vocês lembram quando vocês verem um coelho? O quê? Páscoa? Coelho? Ovo de chocolate? Como assim? Me explica. Ah, coelho da Páscoa que traz ovo de chocolate? Mas coelhos botam ovos de chocolate? Eu não sabia. Mas já que vocês estão falando em Páscoa, eu conheço algo sobre a Páscoa. Vamos ver o que a nossa Bíblia diz a respeito de Páscoa? Peraí, eu vou pegar a minha Bíblia. Vejam só o que está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, parte B. Aqui diz assim, ó, porque Cristo é a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Olha, vejam só, a Bíblia diz que Jesus, ele é a nossa Páscoa. Então, se nós observarmos, nós vamos ver que existe duas Páscoas. Porém, há uma diferença entre elas. Uma é falsa e só serve para se divertir. E a outra, ela tem um verdadeiro significado, um significado real. Vamos aprender sobre a Páscoa de acordo com a Bíblia? De acordo com o que a palavra de Deus diz? Vamos lá então? Olha, se nós observarmos, né, esse coelho, ele faz lembrar a Páscoa que nós vemos na televisão, a Páscoa dos comerciais de TV e que as pessoas falam muito nessa época. É verdade, tem muitas propagandas, muitas pessoas tocando musiquinha, na escola fala sobre o coelhinho da Páscoa que traz para mim, mas muitas pessoas, né, para muitas pessoas este animal é o símbolo da Páscoa. Mas eles só usam para quê? Para se divertir, né? As pessoas usam para vestir fantasias de coelhos, para pedir ovinho. E esse animalzinho, o coelho, ele representa a Páscoa. Mas esse animal, o coelho, tá? Ele não representa a verdadeira Páscoa. Não. Essa Páscoa que é mostrada é uma falsa, onde as pessoas têm o intuito de vender, né? De vender chocolate, de vender coisas relacionadas. Isso é um comércio. Se nós formos olhar para a Bíblia e nós tivermos que colocar uma imagem para representar a Páscoa, sabe qual seria a imagem? Olha aqui, ó. Esse sim seria o verdadeiro significado da Páscoa. O cordeiro. Fala comigo, cordeiro é o verdadeiro significado da Páscoa. Por quê? Olhem só.
Este cordeiro nos faz lembrar da primeira Páscoa. Você sabe quando foi que aconteceu a primeira Páscoa? Quando tudo começou? Não, você não sabe? Então eu vou contar tudo para você. A palavra Páscoa, na verdade, ela vem do hebraico e ela quer dizer passagem, tá? Veja de onde isso iniciou. Por que que começou, né, essa passagem? A Bíblia nos conta a história de um povo que morava no Egito. Era um povo que era escravo lá nessa terra há muitos e muitos anos atrás. Isso não é agora, tá? Tem muitos anos que isso aconteceu. A Bíblia nos conta que o povo de Deus foi levado para o Egito, tá? Devido a uma grande fome que houve na terra, eles foram para o Egito, porque lá eles tinham comida. Na época que José, ele era o governador. Só que muitos anos depois, José morreu, o faraó também morreu e veio um novo faraó, um faraó muito mau, que não conhecia a Deus, que não conheceu José, e ele então levou o povo de Deus a se tornar escravos. Então, os escolhidos do Senhor moravam no Egito e eram como escravos. Tinha que trabalhar muito, não podia fazer o que eles quisessem, e eles então estavam ali, presos, tá? Então, muitos anos depois disso ter acontecido, nasceu um menino, tá? Nessa época, esse faraó, que era muito mau, mandou matar todos os meninos, porque o povo hebreu estava aumentando muito, estavam se tornando uma grande população. Ele então, com medo, né, das pessoas fazerem uma rebelião, ele mandou matar todos os meninos. Mas nessa época, Deus salvou um menino que lá na frente salvaria o povo de Deus. Este menino era Moisés. Moisés, então, depois de adulto, ele voltou para o Egito para libertar o povo de Deus. Foi aí que começou, então, toda uma história de luta para libertar o povo de Deus. Deus mandou Moisés conversar com esse faraó para falar para ele libertar o povo de Deus, mas esse faraó tinha o coração endurecido pelo pecado. Esse faraó não deu ouvido para a mensagem de Deus. Foi aí que Deus então falou: Moisés, vai acontecer algumas pragas no Egito. E Deus então começou a mandar pragas sobre o Egito, para que esse faraó libertasse o povo de Deus. Mas vocês sabem o que aconteceu? Faraó não deu ouvido. Muitas coisas ruins aconteceram. Houve ali uma transformação da água do rio no sangue, houve ali a praga dos mosquitos, houve a praga dos piolhos, a praga das rãs, muitas coisas terríveis aconteceram. E Faraó continuava com o coração endurecido, não libertava de jeito nenhum o povo de Deus, que continuava sendo escravo. Foi aí que Deus então mandou 9 pragas e Faraó não deu ouvidos. Mas aí Deus falou para Moisés: Moisés, manda o meu povo se preparar. Eu vou mandar uma última praga. Essa será a 10ª praga e Faraó vai libertar o meu povo. Essa praga vai ser terrível. Ele vai se render. Foi aí então que Deus mandou que o povo se preparasse. Fazendo o quê? Deus virou para eles e falou: olha, todo o povo hebreu vai pegar um cordeiro que seja perfeito. Não pode ter machucado, não pode ter mancha, tem que ser um novilho novinho e vocês vão sacrificar ele. O que que é? Vocês vão matar ele, vai pegar o sangue desse cordeiro e vão passar nas portas de sua casa. Então, todo o povo de Deus, né, fez isso, obedeceu a Deus. Pegou o cordeiro, o melhor que eles tinham, sacrificaram, pegaram o sangue e passaram na porta. E Deus falou: olha, nessa noite ninguém vai sair das suas casas. Fica todo mundo fechado dentro de casa, porque o anjo da morte vai passar e vai morrer todo primogênito do Egito. Ou seja, iria morrer todo filho mais velho, tanto das pessoas quanto dos animais. Os primogênitos iam morrer. Onde não tinha a marca do sangue, o anjo da morte ia passar.
E aí o povo fez exatamente como Deus mandou. Matou o cordeiro, passou então aqui, ó, nos umbrais da porta, porque naquela noite o anjo da morte iria passar. Mas o povo de Deus era obediente, fez tudo como Deus mandou. Por isso que nós devemos obedecer o que a palavra de Deus diz. Se está na palavra de Deus, nós temos que ser obedientes. Naquela mesma noite, então, foi aí que Deus mandou o povo estar preparado. Naquela noite era para eles estarem vestidos para sair. Eles iriam fazer uma longa viagem. Deus mandou então que eles ficassem calçados, vestidos e preparassem a sua última refeição ali no Egito, onde eles eram escravos. O que eles deveriam comer, tia Kelly? Eles iriam comer a carne do cordeiro que eles haviam sacrificado, eles iriam assar aquela carne e iam comer toda a carne, não poderia desperdiçar nada, tá? Inclusive, Deus disse que a família, que era pouca gente, deveria juntar com outra família e eles comeriam junto, porém, vestidos e calçados para a viagem, porque eles iriam sair muito rápido do Egito. Então, eles prepararam o cordeiro e eles também prepararam pão sem fermento e ervas amargas. O que eram as ervas amargas? Era uma folha. É como se fossem as nossas folhagens de hoje. Não tem umas que é bem amarga, como rúcula, a selga, que são amargas? Então, era uma folha assim que eles comiam na época. Tudo tinha um simbolismo, tá? Essas folhas amargas era para eles relembrar do tempo de escravidão que eles passaram no Egito. Para eles lembrar que foi um tempo difícil, que eles sofreram muito ali como escravos de Faraó. O pão era sem fermento, porque não dava tempo de preparar o pão e deixar crescer. Tinha que ser muito rápido. Era algo que eles tinham que fazer rápido. Era a refeição, a última refeição ali no Egito. Então isso aconteceu. A Bíblia diz que depois que eles prepararam, eles ficaram ali, ceiaram, e realmente o anjo da morte passou e todo o primogênito do Egito morreu. Inclusive o filho do faraó. Quando isso aconteceu, o faraó então falou: ok, chega, basta, podem ir todos embora, vocês estão livres, eu permito vocês irem. Por isso o povo tinha que estar preparado. Como ele falou isso, o povo teve que sair correndo e foram todos embora. Todos saíram do Egito. Por isso que a palavra Páscoa significa passagem, saída. Então, eles saíram do Egito, tá? Eles saíram do tempo de escravidão, ok? Essa aí foi a primeira Páscoa, quando a Páscoa começou, ok? Depois, então, vemos para a nossa Páscoa. E aí, o que a nossa Páscoa quer dizer? O que é a nossa Páscoa nos dias de hoje? Tia Kelly, eu entendi que a Páscoa foi quando o povo era escravo no Egito. Mas agora eles não são mais escravos. O que significa a Páscoa? Eu vou contar para você. Calma, não tenha pressa. Então agora nós vamos conhecer a Páscoa atual. A nossa Páscoa cristã. O que a Bíblia diz sobre a nossa Páscoa. Amém? Vamos lá então conhecer esta verdade que está na palavra de Deus? Nossa Páscoa começou quando Jesus nasceu. Quando Jesus, o Deus vivo, veio a este mundo e nasceu como uma criança, tá? Então ele veio do céu de uma virgem chamada Maria para nos resgatar do pecado. Assim como o povo de Israel foi resgatado do Egito. Lembra que Moisés resgatou eles, tirou eles do Egito? Jesus também veio para este fim, para nos tirar do pecado. Porque depois que nós nascemos, a Bíblia diz que todos aqueles que nasceram, a Bíblia diz que todos nós já nascemos em pecados e destituídos estamos da glória de Deus. Por isso Jesus precisou vir a este mundo, nascer para nos libertar do pecado. Porque nós também estávamos condenados à morte, presos no pecado, sendo escravos de Satanás. Assim como o povo de Deus era escravo de Faraó. Nós também, antes de aceitar Jesus, somos escravos do pecado. Aí Deus enviou Jesus, o seu único filho, sem defeito, sem pecado, para assumir o nosso lugar, tomando sobre ele todo o pecado do mundo. Então, Jesus veio para o quê? Para nos libertar do mundo. Esse é o significado da vinda de Jesus. Jesus nasceu, o tempo passou, tá? Jesus nasceu ali
né, da virgem chamada Maria, nasceu num lugar humilde, né, foi colocado numa manjedoura. Tudo isso para nos ensinar a simplicidade. O tempo passou, Jesus cresceu, né? Ele continuou crescendo e esperando o tempo certo de cumprir o propósito de Deus. E ao chegar nos seus 30 anos de idade, começou a cumprir o propósito de Deus. Qual é o propósito? De salvar a humanidade. Jesus agora, ele começa o quê? Ele começa a pregar o amor ao mundo. Ele começa a pregar a renúncia, ele começa a pregar o perdão. Tudo isso através da sua vida, né? Diariamente. Jesus, ele escolhe 12 amigos, né? Quando Jesus já está ali com seus 30 anos, ele escolhe 12 amigos mais chegados para andar com ele todos os dias. Quem é que gosta de andar com Jesus? Ah, eu amo andar com Jesus. Pois é, aqueles homens escolhidos por ele também andavam com Jesus. Sabe para quê? Para aprender de perto com Jesus o que eles deveriam ensinar para o mundo. E foi o que eles ensinaram, né? É que nós aprendemos. A Bíblia diz que eles, né, estavam aprendendo o propósito para depois ser cumprido. Parece simples? Não, não foi simples. Parece simples, mas não foi. Foi difícil. Sabe por quê? Jesus, ele enfrentou muitos momentos difíceis. Jesus passou por muitas dificuldades aqui na terra enquanto ele buscava, né, cumprir o propósito. Mas sabe o que Jesus fazia nessas horas difíceis? Jesus orava a Deus. Ele buscava a Deus em oração. Nesses momentos, Jesus se fortalecia em espírito para depois suportar tudo que ele iria passar no nosso lugar. Todo o sacrifício de Jesus, né, por nós aconteceu, sabe quando? Na época da Páscoa. Na mesma época em que o povo judeu, o povo de Deus, comemorava essa última Páscoa. Até hoje o povo judeu comemora essa Páscoa, tá? Da saída. E foi nessa época dessa comemoração, dessa festa, que aconteceu também o sacrifício de Jesus. Então Jesus precisava orar muito para aguentar tudo aquilo que ele iria passar. Sabe, a Bíblia nos conta de alguns momentos de Jesus. Ele fala do momento que Jesus estava, né, reunido com seus discípulos para celebrar a última ceia, para a celebração da ceia. Essa ceia seria a última ceia de Jesus aqui nessa terra. E os discípulos não sabiam, mas Jesus já sabia. Sabendo tudo o que iria acontecer, Jesus então preparava os seus discípulos, ensinando um último ensinamento. Qual era o ensinamento? Aqui, nesta última ceia, né, depois de Jesus estar em oração, depois de Jesus estar junto com o Pai, né, em espírito, nesta última ceia, Jesus então lava os pés dos seus discípulos. Sabe para que isso? Para ensinar a eles sobre o amor e o perdão. Ali, Jesus ensinava os seus discípulos que eles deveriam ser humildes em todo o tempo. Jesus estava ensinando os seus discípulos aquilo que nós também devemos aprender, para depois nós aprendermos com Jesus e com os discípulos que nós deveríamos fazer. Sabe, meus amores, nesta última ceia, Jesus tomou o pão, partiu e deu graças a Deus, né? E repartiu aos seus discípulos e disse: olha, este é o meu corpo. Da mesma forma, ele pegou o cálice de vinho, ele deu graças e ele deu aos seus discípulos e disse: olha, que aquele ali era o sangue do Cordeiro, era o seu sangue, o sangue da nova aliança, né? Jesus estava dizendo assim que era o sangue dele que seria derramado em favor de muitas pessoas. Para quê? Para remissão dos seus pecados, dos nossos pecados. Jesus estava fazendo ali, né, o memorial, né, do que deveria ser feito. Lembra do memorial que foi feito lá no Egito? O memorial foi que comer o pão, as ervas e o cordeiro, não era? Pois é, na nova Páscoa, Jesus estava repartindo o pão e servindo o vinho, simbolizando o seu corpo e o seu próprio sangue, que seria rasgado, o seu sangue seria derramado em favor de muitas pessoas, sabe? Nesta ocasião, todos estavam felizes ali, pois eles estavam comemorando a Páscoa que era a saída do povo de Deus no Egito. Era uma época que as pessoas estavam felizes, que as pessoas se alegravam, porque eles relembravam que agora eles não eram mais escravos, que agora eles eram libertos, eles eram livres. Mas
Porém, enquanto todos estavam alegres, relembrando o que aconteceu no passado, Jesus estava com o coração apertado, pois ele sabia que dentro de pouco tempo ele estaria enfrentando o maior de todos os seus sacrifícios. Ele estaria vivendo o propósito. Sabe, meus amores, por esse motivo, a Bíblia diz que Jesus saiu para o monte para quê? Para orar. Naquela noite, onde todos festejavam, Jesus estava com o coração apertado, sabendo que a sua hora havia chegado. Jesus então sai para orar. Ele vai para um monte para ele buscar a força em Deus. Jesus sabia o peso de todo o pecado que cairia sobre ele. Jesus sabia que todo o pecado da humanidade, aqueles que já haviam nascido, aqueles que ainda iriam nascer, como nós, nos dias de hoje, de tantos anos depois, mas Jesus ali, ele estava colocando sobre ele todos os nossos pecados. Tudo ia cair sobre Jesus. Então o peso era muito grande. Sabe, meus amores, lá em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e que todos precisam da glória de Deus. Por isso que Jesus estava fazendo, né, aquele sacrifício tão grande. Por isso que ele estava fazendo cumprir aquele propósito. Porque ele sabia que era necessário. Era isso que Jesus estava fazendo, nos dando a oportunidade de receber o perdão de Deus, o perdão dos nossos pecados. Por isso Jesus estava enfrentando aquele momento tão difícil. Sabe, meus amores, para muitas pessoas, inclusive, né, nos nossos dias, o dia da Páscoa, essa Páscoa que o mundo comemora, sabe, essa Páscoa de coelho, para muitas pessoas essa Páscoa é um momento de alegria, é um momento de diversão, é um momento de comemorar, onde eles brincam, onde eles riem. Mas sabe a verdade? Para Jesus, não foi um momento fácil, não foi um momento feliz, foi um momento de muita dor, um momento de muito sacrifício, porque Jesus estava enfrentando tudo aquilo ali como homem, como eu e você, gente de verdade, sem poder do Deus que ele era. Ele estava sentindo tudo aquilo na sua própria pele. E então começou-se o sacrifício de Jesus. Começou ali o propósito. A Bíblia diz que naquela mesma noite, Jesus ainda estava orando, Jesus ainda estava ali em oração, quando de repente os soldados romanos chegaram para prendê-lo. A Bíblia diz que ele, como cordeiro mudo, como quem não fala nada, ele foi levado ao matadouro. Jesus foi preso inocentemente. Ele foi julgado e condenado à morte. E a pior morte que existia naquela época, a morte de cruz. Naquela época ali, quem era pendurado no madeiro, numa cruz, era considerado maldito. Era só as piores pessoas que eram pregadas numa cruz para morrer. E Jesus sofreu esta condenação. Jesus não tinha pecado, Jesus nunca fez nada de errado. Ao contrário, Jesus estava aqui ensinando o amor, o perdão, mas ele foi julgado e ele foi condenado. E ele foi levado calado, preso para esta morte. A pior morte que existia naquela época. Sabe, meus amores, o nosso Jesus, o Todo-Poderoso, que poderia acabar com tudo ali, ele poderia mandar os anjos de Deus acabar com todos, matar a todos. Ele poderia desistir e falar, não, eu não vou fazer isso. Ele ficou calado. Ele não fez nada. A Bíblia diz que ele fez tudo o que deveria ser feito. Sofreu toda a injustiça. Sendo caluniado, ele foi esbofeteado. Ele recebeu o pior de todos os tipos de gozações e de acusações. Todos riam dele, todos zombavam de Jesus. Eles bateram em Jesus. A Bíblia diz que tudo que estava preparado para nós sofrer, Jesus estava sofrendo. Ele estava levando sobre ele. Ah, como o nosso Jesus sofreu. Toda aquela dor que Jesus estava passando era por mim, era por você. Todo o sofrimento, toda a condenação que era para nós estava sobre os ombros de Jesus. O peso foi muito grande. Como sofreu o nosso Jesus? A Bíblia diz que depois dele carregar o madeiro pesado nos seus ombros, ele teve que levar. Ele chegou num monte chamado Gólgota. Ele foi pregado na cruz. E no meio de dois ladrões,
Foi ali que ele deu o seu último suspiro. Foi ali que ele respirou pela última vez aqui na terra. Mas ele não reclamou. Antes, porém, dele morrer, dele dar seu último suspiro, sabe o que ele falou? As suas últimas palavras foi: Pai, perdoa essas pessoas. Perdoa os pecados deles, eles não sabem o que fazem. Sabe o que Jesus fez? Ele demonstrou o seu amor ali na cruz, pedindo a Deus que perdoasse as pessoas que estavam rindo dele, as pessoas que estavam zombando, as pessoas que tinham pregado ele ali, as pessoas que tinham condenado ele. Ele pediu perdão a Deus, falou para Deus perdoar essas pessoas. Olha como o amor de Jesus é grande. Esse é o amor que ele tem por mim, por você. Esse é o amor que ele quer que nós entendemos, que nós somos muito amados. Esse é o amor que levou Jesus a sofrer naquela cruz, por mim e por você. Ali na cruz, pouco antes de morrer, ele ainda demonstrou o seu amor pela humanidade. Ele pediu a Deus que perdoasse quem estava fazendo tudo aquilo. Olha se esse amor não é grande. É por esse ato que nós hoje, nós podemos chegar diante de Deus e nós mesmos pedir perdão dos nossos pecados. Porque Jesus abriu o caminho. Agora nós podemos orar a Deus. Nós podemos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados. Podemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu errei, me perdoa. E é isso que Jesus quer, que nós reconhecemos nossos erros e pedimos perdão. Porque toda vez que nós pecamos, nós estamos condenando Jesus novamente, se nós não nos arrependemos. Sabe? Agora nós temos esse acesso diante de Deus. Nós temos acesso ao Pai. Sabe quando é que tudo isso aconteceu? A Bíblia diz que tudo isso aconteceu numa sexta-feira. Sexta-feira, antes do domingo de Páscoa. Jesus morreu numa sexta-feira. E ali naquela cruz, ele deu então o seu último suspiro. Sabe? Quando isso aconteceu, o diabo ficou feliz. Ele achou assim: agora eu venci Jesus. Jesus está morto, não tem mais solução. Eu ganhei essa guerra. Todos acharam que Jesus estava morto. E Jesus então foi tirado daquela cruz e foi colocado numa sepultura. Numa sexta-feira, quando eles pensaram que Jesus estava morto, quando a morte achou que tinha vencido a vitória, ali todos acharam que Jesus tinha sido derrotado. Todos acharam que Jesus realmente não era o Filho de Deus. Sabe quem estava festejando agora? O inferno estava festejando, achando que eles tinham ganhado. Mas aí, no terceiro dia, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. Ele não estava mais naquela tumba fria. Ele não estava mais preso naquele sepulcro. A Bíblia diz que as mulheres foram ali preparar o corpo de Jesus e quando elas chegaram ali, a pedra estava removida. O túmulo estava aberto e Jesus não estava ali dentro. Sabe onde Jesus estava? Jesus havia ressuscitado. Jesus havia ressuscitado. Ele havia vencido a morte para nos dar a vitória sobre o pecado. A morte não foi capaz de prender Jesus. E então o anjo falou para aquelas mulheres assim: olha, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele já ressuscitou, ele está vivo. Sim, Jesus havia ressuscitado e vencido a morte. Glória a Deus. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que nós servimos. Não o Jesus que estava lá na cruz pregado, mas o Jesus que ressuscitou. Essa é a nossa Páscoa, a ressurreição de Jesus. A morte não foi capaz de vencer o nosso Jesus, não, porque nada pode vencer Jesus. Ele havia ressuscitado e a profecia havia se cumprido, porque os nossos pecados tinham sido pagos por ele, por Jesus. Jesus tinha pago o preço era a morte e Jesus havia vencido a morte. Assim, então, nós podemos comemorar a nova Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Então, quando alguém fala para você assim, o que é a Páscoa? A ressurreição de Jesus. Ele está vivo, ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus, aleluia. E Jesus, então, passou mais um tempo ali, com os discípulos. A Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias ainda na terra, terminando de preparar os seus discípulos, depois que ele ressuscitou. Ele foi conversar com cada um deles, levar o evangelho a toda criatura.
Assim sendo, né, que eles creram no sacrifício de Jesus, porque eles haviam sido preparados e agora os discípulos haviam visto que Jesus morreu e que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus estava junto com eles e falando, olha, agora eu quero que vocês vão por toda a terra e fala para todas as pessoas que os seus pecados foram perdoados, que aqueles que creem em mim, aqueles que creem no sacrifício de Jesus e na sua ressurreição, esses serão salvos e terão os seus pecados perdoados e também terá uma morada eterna. Todos os discípulos puderam ver Jesus, né? Então, o que? Subindo aos céus. Depois que Jesus passou ali todas as orientações finais, falando para eles agora irem por todo o mundo e pregar o evangelho, os discípulos viram Jesus subindo para o céu, voltando para a sua casa, para o lar celestial, onde Deus habita, onde Deus está. Sabe por que que hoje nós conhecemos essa palavra? Sabe por que que hoje nós conhecemos o verdadeiro significado da Páscoa? Porque os discípulos de Jesus levaram para outras pessoas até chegar nos nossos dias. E Jesus deixou também esse propósito para nós. Nós também, uma vez que nós conhecemos Jesus, a sua história, nós devemos passar para outras pessoas. Jesus voltou para o céu, mas ele deixou aqui na terra o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Então aqui na terra tem o Espírito Santo, porque Jesus está onde? Está lá no céu. Jesus havia cumprido o seu propósito de estar aqui na terra. Ele agora estava voltando para junto do Pai, para nos esperar, para nós também morar ao lado dele para todo sempre. Quando nós partirmos desta terra, nós vamos estar com ele. Todos aqueles que crêem no sacrifício e na ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que estes serão salvos. Estes terão uma mansão, uma casa lá no céu. É para lá que eu quero ir. E você? Jesus está nos esperando. E quando nós chegarmos lá, nós vamos ver o próprio Deus, a face do Deus Todo-Poderoso, poder abraçar Jesus, poder estar do lado dele. Já pensou? E conversar com os seus discípulos, conversar com tantos homens e mulheres de Deus que tem na Bíblia. Tudo isso nós vamos poder fazer quando nós chegarmos no céu para passar a eternidade do lado dele. Então, meus amados, esse aí é o verdadeiro significado da Páscoa. Aqui então está, né, a comemoração da Páscoa, que ela tem agora um novo simbolismo. Nós agora simbolizamos a Páscoa de Jesus, né, que representa o quê? Antes era a libertação do povo de Deus do Egito, né, das mãos do faraó. Agora representa a ressurreição de Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir a vida. Agora nós participamos da ceia do Senhor como memorial do seu sacrifício. Lembra que Jesus lá repartiu a ceia entre os discípulos? Na última ceia, tomou o pão, o vinho, repartiu e disse para os discípulos que era o corpo e o sangue dele? Nós também fazemos isso na igreja. Todas as vezes que nós participamos do corpo e do sangue da ceia do Senhor, vocês que são pequeninos ainda não participam, mas você vê o papai, o pastor, a mamãe, os irmãos da igreja participando da ceia, é relembrando este memorial, este sacrifício de Jesus. Todas as vezes que nós participamos, né, da Santa Ceia, nós estamos fazendo menção daquele sacrifício de Jesus, né? Do pão sem fermento, representando o corpo de Jesus rasgado na cruz, e do vinho, que é o suco de uva sem fermento, representando o sangue de Jesus derramado ali naquela cruz, tá? Então, essa é para quê? Para remissão dos nossos pecados. Esse sim é o verdadeiro significado da Páscoa, né? É o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus, rasgado pelos nossos pecados. Esse é o memorial. Então, todas as vezes que alguém fala para você assim, olha, você sabe o que significa ovo de chocolate, coelho? Você fala, pode afirmar que não é a nossa Páscoa, que a nossa Páscoa significa a vitória de Cristo. E ela não foi conquistada com chocolate ou com alegria, mas ela foi conquistada com muito dor, com muito sacrifício, através da morte de Jesus lá naquela cruz. Hoje sim, hoje nós podemos ser felizes quando falamos da Páscoa. Hoje nós podemos nos alegrar. Sabe por quê? Porque hoje nós somos felizes, pois toda a tristeza daquela Páscoa se tornou em alegria para nós. A tristeza de Jesus, né, o sacrifício de Jesus, se tornou a nossa alegria, a nossa libertação.
Hoje Jesus está vivo, é por isso que nós nos alegramos, porque ele está vivo e ele pode nos levar a Deus, né? E ele pode interceder por nós, né? Pelos nossos pecados. Então nós nos alegramos. Por quê? Porque hoje nós temos essa liberdade do sacrifício de Jesus e saber que Jesus está vivo, ele não está morto, Jesus está vivo. Amém? Sabe essa caixa de presente? Esse sim é um presente. Sabe qual é o presente? O presente não é algo que você compra numa loja. O presente não é algo que seus pais te dão, que custa muito dinheiro, que às vezes eles precisam comprar fiado, parcelado, não tem nem condições de pagar. Às vezes eles fazem um grande sacrifício. Sabe, o maior presente que nós podemos receber, ele não vem dos nossos parentes. O maior presente que nós podemos receber, ele veio de quem? Ele veio de Jesus. Esse sim foi o maior presente. Aquela morte que ele teve lá na cruz. Ele se entregou por mim e por você para nos dar a vitória. Jesus, então, pendurado na madeira. E hoje ele fala para nós que se nós abrirmos a porta do nosso coração, ele vai entrar e fazer morada. Jesus, ele pode preencher todo o vazio do nosso coração. Jesus, ele é a verdadeira alegria. Amém? Você quer aceitar Jesus hoje? Se você quer, faça uma oração aí onde você está. Convide Jesus para mudar a sua vida, para perdoar os seus pecados e conduzir você pelos caminhos da vida eterna. Amém? Professor, depois que você finalizar a ministração, que você der aí o ensino, explicar para ele o significado, você pode fazer uma recapitulação, tá? Pedindo alguém para segurar para você a cruz. Você pode usar o verso, ou você pode tirar Jesus. E você pode vir com os visuais, perguntando para os seus alunos o que eles entendem sobre cada um, para você ver se eles realmente aprenderam. Você mostra, fala, o que significa o coelho? Eles vão dizer a falsa Páscoa. E o cordeiro, a verdadeiro significado, né? O verdadeiro símbolo da Páscoa. Então você pode ir colocando aqui, entendeu? Vai pregando na cruz. Você precisa de ajuda, pega alguém para segurar para você, tá? Porque você sozinha, como é muito grande, né? Você pode não conseguir. Aí você pergunta, e o que significa, né, essas pirâmides? Eles vão dizer, é quando o povo era escravo lá no Egito. E esse lado, o que aconteceu? Qual o significado? A última praga, que Deus libertou o povo, né? Onde eles passaram o sangue na porta. Aí eles vão falando e você vai colocando. E o que nós temos aqui? O que significa essa imagem? A última ceia. Eles vão colocando, né? Aqui foi a transição, a última ceia. E você vai pregando. Se você quiser, pode fazer isso no início, usando a cruz, tá? Você vai pregando, mas eu vou deixar no final, porque eu abro a caixa e mostro no final a caixa aberta, sendo a cruz, tá? Mas você pode usar no início, né? Abre toda a caixa e vai colocando já, deixando as imagens, se você preferir. Aí você vem com a outra imagem. E aqui, o que significa? Né? O que significa essa cena? Jesus vindo ao mundo. E aqui, Jesus passou momentos difíceis que ele orava, buscava a Deus em oração. E então você vai colocando aqui, vai fazendo essa recapitulagem com eles, tá? Vai pregando todos eles. Aqui então, fala da morte, do sacrifício, da ressurreição. E você vai colocando, até colocar todos eles aqui. Vai ficar bem bonito. Eu vou mostrar uma foto pra vocês, porque eu tô sozinha, não dá pra mim colocar todos, tá bom? Olha, eu coloquei ali um ganchinho lá no final, lá no alto. Não sei se dá pra vocês verem, ó. E aí eu pude colocar na parede pendurado, e aí ele fica assim, que a gente, se não tiver ninguém pra te ajudar, tá vendo, ó? E vai ficar desse jeito, depois de você explicar com as crianças. Ou se você quiser fazer isso no início, já ir colocando as figuras, tá? Você pode, você leva as figuras, eu trouxe dentro da caixa. Você pode levar dentro de uma sacola e vai tirando, né, e colocando as imagens. No final, né, se você quiser usar desse jeito, no final você vira e fala então que o significado da Páscoa é Jesus, que Jesus é o símbolo da verdadeira Páscoa. Aí você pode deixar então na sua sala, né, ó, virei, e você deixa então desse lado. Fica a seu critério a forma de você usar, tá bom? Então esse aí é o nosso visual da verdadeira Páscoa. Espero que vocês tenham gostado, ó. Coloquei do mesmo lado aqui, tá vendo, ó, do mesmo tecido, aqui na parte de cima. E aqui está pronto o nosso visual que nós fizemos aí sobre a Páscoa, finalizando o nosso curso da Páscoa. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso curso visual e também da administração para você trabalhar aí com as suas crianças, ok? Um beijo da Tia Kelly e a gente volta aí com um novo tema para vocês.